O último convite, uma mensagem de esperança, conclusão. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao final do livro. Uma alegria muito grande chegarmos a este ponto. Espero que você até aqui tenha aproveitado as mensagens, que o nosso trabalho tenha valido a pena. E agora vem as palavras do autor, então, concluindo, a mensagem que ele se propôs a nos passar através deste livro. Conclusão. A primeira mensagem angélica começa com o Evangelho eterno, em Apocalipse 14, verso 6. A terceira termina com ele. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No verso 12. A fé em Jesus e obediência guardam os mandamentos de Deus, resumem a essência do Evangelho eterno. Há um debate sobre o significado preciso da expressão fé em Jesus. Seria a fé de Jesus, ou seja, uma fé que reflete a fé manifesta por Jesus quando viveu neste mundo? Ou a fé que os fiéis depositam em Jesus? De qualquer forma, a Bíblia diz, abre aspas, e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Fecha aspas, livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. De que outro modo senão pela fé? Considerando que o poder que criou o espaço, o tempo, a matéria, a energia, ou seja, o universo, se diminuiu, tornando-se um de nós e se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados. Queremos acrescentar algo mais a isso? Como se de algum modo a morte do Criador não fosse suficiente para pagar os nossos pecados? Não importa qual mal você tenha sido, o sacrifício daquele que é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, Colossenses 1, verso 17, sem dúvida foi mais do que o bastante para livrar você. E pela fé, a fé em Jesus, você pode reivindicar a morte de Cristo em seu favor, agora mesmo, e comparecer perfeito perante o seu Criador como se jamais tivesse pecado. Imagine. E os mandamentos de Deus? Que mandamentos são esses? Segundo a última contagem, eram 10. O livro de Apocalipse faz outras referências a eles. Além da passagem em Apocalipse 14, 12, antes da visão que conclui as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 11, 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos. A arca da aliança é o lugar em que ficavam guardados os 10 mandamentos no santuário terrestre. Mandamentos específicos também aparecem no Apocalipse. A primeira mensagem angélica ordena a adoração a Deus, Apocalipse 14, verso 7. Uma referência direta ao primeiro mandamento de Êxodo 20, versos 1 e 2. E conforme vimos, essa mensagem usa uma linguagem extraída diretamente do 4º mandamento. O terceiro anjo adverte contra a adoração de uma imagem, apontando para o 2º mandamento, contrário à idolatria. Êxodo 20, versos 4 e 6. Enquanto isso, homicídio, roubo, adultério são mencionados juntos em Apocalipse 9, 20 e 21, Apocalipse 12, 17, o penúltimo verso antes de Apocalipse 13, que introduz a marca da besta, descreve o povo de Deus. Abre aspas. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela,
ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim, no contexto dos últimos dias, por duas vezes, Apocalipse 12:17 e Apocalipse 14, verso 12, o povo fiel a Deus é retratado guardando os mandamentos. E por que não? Um homem compareceu ao encontro de 30 anos de formatura de sua turma do ensino médio. Ao irem embora, refletindo sobre quão problemática era a vida de tantos dos amigos colegas, um pensamento lhe veio à mente. Abre aspas. Se as pessoas guardassem os 10 mandamentos, como a vida delas teria sido melhor? Fecha aspas. Imagine se todas as pessoas guardassem pelo menos alguns. Se ninguém transgredisse o 6º mandamento, matar. O 7º, adulterar. O 8º, roubar. Ou o 9º, mentir. A nossa existência seria um paraíso em comparação ao que vivemos agora. Pense um pouco. Em qual país você preferiria viver e criar a sua família? Um país onde todos obedecem os 10 mandamentos ou em um no qual ninguém os obedece? A resposta a essa simples pergunta revela como os mandamentos de Deus são benéficos para nós. E as boas novas do Evangelho Eterno são que a fé em Jesus, que se aproxima da justiça de Cristo, a que cobre os nossos pecados, é a mesma fé que toma posse da justiça de Cristo para limpar os nossos pecados e nos transformar. Abre aspas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Recebemos de Deus a promessa do poder para obedecer os mandamentos e vencer as tentações. Vejam alguns versos nesse sentido. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4. Todo aquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Sabendo isto, que nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6, verso 6. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e aquele que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande glória. Judas, verso 24. Não mais dor. Sim, pela graça de Deus podemos guardar os mandamentos. Só não podemos guardá-los o suficiente para ser salvos por eles. É por isso que a salvação acontece pela fé, não pela lei. Abre aspas. O ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Fecha aspas. Romanos 3, verso 28. Porque os atos da lei não podem nos justificar. Se pudessem, por que então Jesus não evitou a cruz? Porque ele veio simplesmente à terra. Porque ele não veio simplesmente à terra, nos mostrou como obedecer e então voltou para o céu? Porque por mais que necessitássemos de um exemplo, precisávamos também de um substituto. É por isso que ele morreu na cruz e sofreu em si a pena da nossa transgressão da lei divina. Abre aspas.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Fecha aspas, Romanos 5, verso 8. A cruz revela a inutilidade das obras humanas para a salvação. Nós necessitamos ser salvos, não é mesmo? Sem dúvida, por pior que este mundo seja, vai piorar ainda mais. Daniel adverte quanto a um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações. Daniel capítulo 12, verso 1. No entanto, mesmo que a princípio as coisas piorem, elas vão melhorar. Ficarão melhores do que qualquer cenário imaginável. Abre aspas. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Isaías 65, verso 17. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, segundo Pedro 3, verso 13. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não mais morte, não mais tristeza, não mais dor. É uma existência que nós, que só conhecemos morte, tristeza e dor, não conseguimos vislumbrar. Essas primeiras coisas, que jamais deveriam ter acontecido, passarão, e uma nova existência será nossa para sempre. É isso que promete o Evangelho eterno, formulado antes dos tempos eternos. Segundo Timóteo 1, verso 9. É para essa nova existência que apontam em última instância as 3 mensagens angélicas. É sobre isso que os profetas sonharam, tiveram visões, pregaram e escreveram. E foi por isso, em sentido supremo, que Jesus morreu. Ele verá o futuro do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, verso 11. Ao viver nesse nosso tempo, podemos ser as pessoas com as quais o profeta sonhou. Aquelas que, pela fé, a fé em Jesus, um dia proclamarão: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Fique com a bênção de Deus e a conclusão desse nosso trabalho. Acesse www.esperança.com.br para ter acesso aos livros do projeto Impacto Esperança, porque são 15 anos de projeto e você pode aí ter acesso então aos livros que você não viu, não teve o privilégio de conhecer ou o prazer, e lá você pode ver todos esses livros, né? Alguns deles já liberados até para baixar no celular se for do seu interesse. Tem esse código de barra também aí, ó, esse código QR, você pode dar um pause no vídeo e mirar a câmera do seu celular aí, e você vai ser direcionado para a página do esperança.com, ok? Então, que você tenha apreciado essa leitura, pedimos perdão pelas falhas, não somos exímios leitores, mas o nosso interesse era poder estar aqui dividindo essa mensagem com você. O último convite, uma mensagem de esperança. Fique com a paz do Senhor e com as bênçãos dos céus.